Maloba ya ba rumeur asili na bafe na yango gaz Kanzumba alakisaka verite na kamera na ye lumière à quartier na micro na ye. Muito bom dia, muito boa tarde, boa noite. Depende mesmo na hora que você está nos seguir pela novamente dentro do vosso canal Guez Kanzumba Télévision. Encore une fois, bonjour, bonsoir, bienvenue encore une fois dans votre chaîne Guez Kanzumba, dans votre émission que vous aimez beaucoup, Réalité ya Luanda. Bem-vindo a vossa programa que você gosta muito, Realidade de Luanda, que nós costumamos vos mostrar a beleza da cidade ou da cidade de Luanda, da província de Luanda ou do país de Angola. Da forma que escrevemos no título, da forma que vamos também chegar, o nosso destino de hoje é chegar até famoso bairro de Quilamba, eu chamo isso Europa de África. Porque vocês vão ver a beleza de Quilamba também capa a capa. Aujourd'hui, nous allons parcourir place qu'on va bien Quilamba, on va bien Poto, Poto Penza, il y a Angola. Donc dans Angola, tu as net fali pour paloba angolais comme Poto, ils ont pour la construction na bango ndenge bomo na image. Ah, tu as ce viaduc, tu chama viaduc qui va até Quilamba, né? Assim vai Benfica, né? Assim vai Benfica. Et ainsi Quilamba. Vous devez savoir que nous avons animé vidéo comme on a Guez Kanzumba mwana bata papa bienvenue tukebana kanza kalebota baninga boni ba signalisation ba signaler pena que kuneke zangu kuneke Quilamba à quel sens sina on est qui mange mesmo qui ainsi va zangu qui va ainsi né voilà ba près de bomo na kuna ba immeuble au bomo na kuna ya mwana déjà Quilamba eza cité moko o batonga o kaka na ba immeuble ya ba pembe jaune Quilamba même une cidade qui está construindo com sempre com prédio né prédio branco né branco amarelo também né azul mas sempre os prédios mas não é cidade mas não é cidade. Voilà, Quilamba é a banda. Voilà, Quilamba é a banda. Agora é município. É município, né? Donc, Quilamba, place tozo kende wa bota jaba entrée à place baninga. Oh là là, c'est tellement joli. Quilamba peut to kende ezate le roi Gombe, ça na côté mon fléri. Et alors le roi mo ba lemba, mo be le roi ba komi mo ba matete. Mais façon ba tongela ngoso komi kuna olobara ke o ozana Gombe bota déjà entrada. Oh tout toi derrière na entrada nango bota la banzela ya baninga. Ato lo na matete mo be lemba mo boy. Njili mo boy, mais bota la banjili ya baninga. J'ai entré mon Quilamba, tamu jamu Quilamba hein. Donc, tu continues déjà Quilamba. Oh là là! Waouh! Ce qui est la mingi na msato sa la rabino bozanga raté ko pesa merci une équipe mobimba ya Guez Kanzumba Télévision. Pour n'avoir besoin de poser la publicité, n'hésitez pas à appeler le numéro qui est en bas de votre téléphone télévision. Pour na to sa la bino musala ya mala mu on continue. Voilà. Aquela pessoa que anda mesmo gostar dos nossos vídeos. E vocês não faltam de falar muito obrigado na toda a equipe de Guez Kanzumba Televisão. Aquela pessoa que também que quer uma boa publicidade, estamos lá, liga sempre aqueles números, vamos conversar bem. On continue. Uau! Mas de verdade, Luanda mesmo, acho que sobre 100% e 80% dos sítios são bonitos, são lindos, né? São mesmo lindos. Sur 100% na casa Luanda, 80% ya ba commune na bango nyonso to ezaka kitoko. Voilà, Quilamba mo dia ba près de wana un pouco devagar ya para conseguir um minuto, você sabe. Voilà, aqui é Quilamba já? Bloco A. Bloco A Quilamba. Ah, no Quilamba tem os blocos, né? OK, bloco A Quilamba, né? OK. Vamos entrar mesmo lá, né? Naqueles que vamos começar a virar, sair também até capa. Depois vamos ir lá para Para. On continue donc. À toi, le bloc A, il y a Quilamba. Bloc A, il y a Quilamba. Yangoyo. On continue. Tout ça, dans le bloc A, il y a Quilamba. Voilà,
transit, roulage. Franchement, je vous dis la vérité, hein. Angola est une organisation à ma casse. Même façon, il y a transit, roulage dans bango. Bomo nango ka différent, tellement propre. Na soda na bango, tellement propre. Comparé na roulage, roulage ya Kinshasa balataka, to soda ya Kinshasa balataka. Franchement, na yeb sabino. Bino mo bomo na ba image auto ba genre ya transit auto le kabangwana donc ba roulage na Angola ba benga bango ba transit na portugais ba benga bango ba transit ba roulage. Voilà botala. Oh là là, aki est Kilamba, né? Kilamba bloc A. Donc tout ça na Kilamba bloc A. Quel construit aqui? Ah, ok. Mas é Zedu, né? Não, esse é trabalho do Mbanze que Kibabo. Zedu. Sim, é isso que eu estou a falar, é Zedu. Zedu, yeah. Então, yeah, uau. Opa. Manze, né? Que a alma dele descansa em paz. Yeah. Voilà. Nenga to tuna ba question na biso é les ali. Manuze foi quantos presidentes de... Não, é uma pergunta que estamos fazendo para nosso seguidor. Aquele que vai responder bem vai merecer um presente. Donc, José Eduardo Santos, a 40e président Yamboka ya Angola, où il a répondre bien, a mérité cadeau na yebota la Kilamba. Wow! Abatongango kaka na ba immeuble. Wow! Opa na nada. Mas aqui também Kilamba tem as empresas, né? Ok. E também para viver aqui no Quilamba você tem que ter um pouco de dinheiro? Tem. Né? Normalmente está aqui só na camada média alta. Tipo aqui onde estamos? Estamos no edifício. Quarteirão E, este é o quarteirão B. Aqui mesmo os apartamentos são caros, né? Pode ser 50 mil? Não, mas até arrendamento é mais caro ainda. Depende dos compartimentos. Tipo 100 mil? 100 mil, 80, 90, 70. Voilà, donc voilà. T'avais aquele 80, é tipo $80. Mas no Congo, com $80 você vai pagar só um quarto. Estou te falar, só um quarto, todo fim do mês. E também não é nos bairros tipo aqui Quilamba. É nos bairros tipo Zango. Tá vendo? Comparável, né? Do site perfil, sim. Donc, estou mandando o baboinande com a Edson que Quilamba, pona kovanda yango, pona bango bangole bazoloba, il faut za na mbongo. Et mbongo yango, pona kofuta ta un quarto, ofuta appartement moko penza, donc il faut aux en a 80 000, 5 000, $80, $100. Alors que, appartement où yo loué à Kilamba, ya kitoko, os appartements qui est bonito mesmo, né? Muito bonito, eza penza kitoko makasi. Oh yo futa $80, na Kwanza 80 000. Na Congo futa nango kaka studio ya pambe, puis studio ngo na ba commune ka lwa ba lemba, hein? Voilà, poste fiscal de Kilamba, onde a pessoa anda vir, vamos. Ah, ok. Yeah. Onde a pessoa anda vir ter os documentos, né? Uma coisa assim. Yeah. E agora a banda expliquer bino, donc $80. Ils ont quoi 80 000 kwanza. Na Angola, awa ozoba appartement na place kitoko. Parce que bino mo botala no na image ndenge bo mona na image. Bomoni kitoko paysage na kitoko bo mona na Kilamba. Ce qui siko ezalaki ke na Congo, ozozo appartement awa ya 2 chambres. Toi ta chambre moko. Mais avec 80 000 euros d'appartement, 2 chambres, cuisine, salle de bain, tout, on a foutu $80. Si on a bon la beauté à commune, tout on a Kinshasa. Boy, est-ce que on refuta $80, $100? Non. Bon on a qu'en Angola, ba facilita ba toutage côté ya kovanda na côté ya kolia na côté ya kolata, donc vie sociale et zala kitoko. Et puis tu as une notice moko ya malam, information moko ya malam que na Congo dollar et outil kokita et longue 28 et kiti 26, c'est une bonne chose. Li par exemple 500 francs na Congo et commis 4
400 francs, c'est une bonne chose. Mais Ekitali Soussou. Ekitali Soussou pour Ezara Alikolo, mais to féliciter vraiment le gouvernement Nanenge, Bakomiko, Sungadia, peuple congolais. On continue. On continue là, on va expliquer tudo que estávamos a falar sobre os preços que se paga aqui comparável também no Congo, porque aquele 80 mil no Congo você vai alugar mesmo um quarto. On continue. Voilà. Mas aqui é 2 quartos, né? 2, 3 quartos. 2, 3 quartos, veja. Cozinha. Opa! Eu no Congo, no Kinshasa, eu pago uma casa de $150. É um quarto sala, $150. Mas aquele $150, tipo 150 mil kwanzas, aqui vou viver no Mutamba, né? Hein? Uma casa luxuosa. Nada. On continue. Mas o que é que faça isso? Será que é porque vocês estão dando muita importância naqueles notas de dólar que vossos próprios notas de kwanza ou Congo? Porque o dinheiro que se come no Congo se chama franc congolais. É isso que faça isso. Não tem valor. Vocês não estão conseguindo valorizar o vosso próprio dinheiro? Ou é que faça isso para aumentar mesmo? Acho mesmo que olá, opa, Kilamba. Kilamba, nous allons parcourir Kilamba. Voilà, on continue. Kilamba. Oh, pour tout on a noisy le sec. Bloc R. Na France, na Paris, na noisy le sec. Wow, big salutation à mon président. Bienvenue tout Keba Nakanza Kaleb. Big salutation à mon vieux Antoine Louyeka. Très fort, mon vieux. Big salutation à mon vieux Joël Kisala, mon ami Barry Tukuli Bolandongo, mon ami Agesteman Mabaya, le producteur. Voilà, big salutation à mon cordon Junior Kumbozo. Big salutation à Nabasigudor Nyon, surtout à Gez Ganzumba Télévision. Je vous informe que Gez Africa Cinéma peut être Fongolango place pour Torobandako publié pour Nabino film et puis cinéma africain et puis congolais, angolais. La chaîne Nabiso ya Mususu ya Sikato Fongoli. Il y a Criamos mesmo outro canal mesmo que se chama Gez Africa Cinema, onde vamos começar a publicar os filmes africanos e os filmes mesmo congolês, angolanos que vamos começar a gravar para vocês. Estou a pedir mesmo vocês todos para me ajudar e mesmo se inscrever naquele canal YouTube Gez Africa Cinéma. Je vous demande vraiment vous tous d'aller vous abonner dans notre nouvelle chaîne Gez Africa Cinéma. Si vous aimez vraiment beaucoup, si vous aimez ce que nous faisons pour vous, s'il vous plaît, je vous demande de vous abonner à la chaîne Gez Africa Cinéma. Là, on va commencer à publier le film. On continue toujours na Bairoya Kilamba. C'est là qu'ils commençaram à construire ce qui. C'est là qu'en 2000, il y a 2000. Kilamba existia? Não, estamos a construir em 2005. 2005 que começaram a construir esse bairro, né? Do Babanda Koton, na 2000 ans. Bairro ezalaka te, commune ezalaka te, mais lelo Babanda Koton en 2005. Donc 2005 qui começaram a créer, a construire esse bairro de Kilamba. Donc en 2005 nde Babanda ki Kotonga bairro oya Kilamba. Levou muito tempo. Ah, levou muito tempo, né? Levou, acho que 5 anos. 2005 até 2010 que acabaram, né? Donc, Babandi en 2005, 2010. Donc, 5 ans qu'il y a pour construire Bairo Oya Kilamba, Ongana Bengangolo, Noisy, le Sec, na Katia Paris, na Mboka Oyo, Bavienanga, Antoine Louye, Kana, Maman, place Bavandaka. Voilà ma big salutation à Dino Yangoana. La segunda phase. Segunda phase de Kilamba, né? Opa, Butala. Ainsi, tipo que eles têm também projeto de construir, né? Da forma que meteram esse chapa, né? Também isso vai ser outras fases. Outra fase também do Kilamba, né? Uma boa coisa. Do nek bakangi bazo tonga ka, mais bangolais vraiment côté à kotonga wa, bota la paysage oyo. Oh là là. C'est magnifique. Vraiment magnifique.
C'est vraiment magnifique. On continue, on continue. Essa avenida Pedalé teve a primeira fase e a segunda. Yeah. Então a primeira fase acaba aqui, essa é a avenida Comandante Pedalé. Comandante Pedalé. Ok, avenida Comandante Pedalé. Avenida como não, Comandante Pedalé. Opa, quilamba. Ah, não. Eu vou sair Golf 2 para vir viver aqui porque se eu comparo o mesmo dinheiro que eu pago no Congo, eu posso viver aqui. Posso. Tipo, porque aqui em Angola se paga 6 meses. Ah, en Angola, va foutre garantie, ma mort il y a 6 mois. Au fin des autres, va foutre chaque fin du mois. Tipo aqui 80. 80 vezes 6, né? Sim. Vezes 6 que nos dá 8, 160, 320, 480 mil dollars, 480 dollars. Donc le 480 dollars au vendu 6 mois, bah ça déranger au thé. Au vendu 6 mois, bah ça déranger au thé. 480 dollars, mais à quel 480 dollars tipo 480 mil no Congo. Você vai a lugar, uma casa no bairro de Limete, né? Limete também é um bom bairro, mas pode ser só 2 quartos, sabe? Paga 480 dollars. Uau, que lamba! O Quilamba é composto por 23, 26 blocos. Ela começa no bloco A e termina no bloco Z. Nós aqui estamos no bloco Z. Bloco Z. A Quilamba tem 26 blocos. É pelo alfabeto, a letra do Pelo alfabeto, ok. A, B, C, D, ok. Até o Z. Até o Z, ok. Uau, Quilamba. Mas Quilamba tá bonito. E aqui não podemos procurar uma saída para ir no KK. Aqui vamos já ver uma saída para o KK. Vamos ver já, É a outra fase. É a outra fase, né? Onde as pessoas vão ver também a beleza. Voilà, tu olha na calamite tu obi mas Quilamba parce que c'est vrai. Quilamba ba tonga na ba bloc. Donc tu as 26 blocs, net 26 lettres alphabet de A à Z. Voilà ba bloc nde ba tonga yango. Place pe to kende su na KK susu. Oh là, ali também no KK também. É bonito também. Mas não é cidade tipo Lumbairo assim tipo Mutamba não. Des ans ba Gombete. Je vous dis la vérité, ça ba Gombete, ça ka ba bairo moko, ça ka ba commune moko simple. Simple mais botala nde baninga batonga. Soki ezalaki na Congo Kinshasa, batongi boye, seke wana fo ezala na Montfleury. To, il faut ezala ata ma campagne, kutu na oloba kutu, bairo eleki ata ma campagne. Dans le moment Kinkole na bango matete na bango eleki ma campagne à Kinshasa, disons la vérité. Voilà. Vamos já sair para ir KK. On continue. Ah, ok. Bloc Y, né? Yeah, bloc Y. Donc, bloc Y. Y em francês, né? Yeah. Y em francês é Y. Voilà. Y. Voilà. On continue. Là, nous acheminons vers la commune de KK. É bonito, sério. Eu me pergunto quem mesmo foram os primeiros povos que viviam aqui em Angola. Os primeiros povos mesmo. Os primeiros povos a habitar em Angola. É. Foram Coiçães, né? Os coiçães vieram não do norte pelo Congo. Nigéria? Não. Era um povo da Etiópia. Usaram da Etiópia. Kioka? Etiópia. Yeah. Da forma que eu pesquisei, e porque hoje mesmo vamos falar, na nossa gravação de hoje vamos falar mesmo sobre esse sujeito mesmo. Da forma que eu pesquisei, vi que os primeiros povos que habitaram mesmo em Angola são os coiçães, da forma que falaram, mas saíram naqueles, e onde o país também fala, Etiópia, também Nigéria.
Eram os Bantu, né? Os Bantu, sim. Os Bantu. Esse era pela África do Sul. Por exemplo, o Nelson E Mandela- aqueles coicianos saíram de onde? vieram desse lado mesmo da Etiópia. Ah. A família do Nelson Mandela. Ah. O Nelson Mandela é dessa tribo, os coiçais. Ah! Você vê as características dele, Ah! as vistas, o Ah! cabelo Ah! e a cor. Ah! Esse povo ainda existe. Existe até hoje. Mas dizem, quem então eles chotaram? Lá entre a África do Sul, Zâmbia, Então agora eles estão vivendo na África do Sul. na Zâmbia. Eles são quem? São... Voilà l'Angola, bon, Angola, roulage azaté. Nous tem trânsito, mais feu rouge e peli, né? Aqueles que é vermelho que acendeu mesmo. E a pessoa, eles próprios mesmo, tem que esperar até que vai acender verde para continuar o caminho. Mais na Congo, je vous dis la vérité, ça l'a boité. Toi, tu fala sério. Quando acende assim, não tem trânsito. A pessoa, o motorista passa, não lhe importa. Toi, tu fala, não lhe importa. Para parar mesmo, eles têm que ver que tem trânsito. Vai ter medo. Mas aqui não tem trânsito. Os povos estão a respeitar. Essa aqui que se chama responsabilidade. Yango, so na Congo, boa ali kimba moko fer rouge on epeli on zela yango te. Mais botala baninga, to zela tito okende me roulage azate. Voilà, on dit ngai to banda lo belango to lo bela bato liboso ba peuple liboso ba vanda na angolaise ba peuple coïcien. Ndeko na eton lobi ba longwa Angola, ba koma na ba Afrique du Sud, na Afrique du Sud na Afrique do Sul também onde que aqueles povos coïciens não estão vivendo agora. Eles são nômadas. Eles vivem nas florestas, aldeias dentro das florestas. Floresta, babando, ok. Ficam da caça, recolha de frutos. Mas eu procuro mesmo a saber aonde mesmo aqueles povos coisas saíram para chegar aqui em Angola. Eles, como disse, eles foram descendo do norte, África Central, foram apanhando a área sul de Angola. Que eles depois se alojaram na África do Sul, subiram para a Zâmbia. Quem eles tiraram aqui em Angola? Por ser um grupo de pessoas que vivem da pastorícia, da caça. Disseram que são os Bantu. Será que os coices não são os Bantu? Não, pois são bantus. São os Bantus também? Bantus, sim. Mas da forma que eu pesquisei, disseram que a pessoa que tiraram, os povos que tiraram os coices são os Bantu que saíram no Nigéria. É lá que aqueles tribos que é de Pendé, não sei se conhece Pendé. Não. Por exemplo, Aqueles Pendé que vivem no que? No Malange. não. Aqui já é capa-capa? Aqui é capa-capa. Entraram, olá, beleza. Botar lá capa-capa. Segunda fase. Capa-capa agora tem só dois, né? Opa, capa-capa. Opa. Não, mon ango lokola Paris 16e. Non, mon ango lokola Paris 16e. Voilà. Oh là là. Toza na biso na ma campagne te. Toi na Montfleury te, toi na Gombe te. Toza na Matete, toi na Lemba, toi na Njili. Mais ya Angola siko na Luanda. Botala. Wow. Neto banda solana ndeko na nga to olobela ba peuple liboso ba banda vanda na Angola ba peuple coïcien. Mais nga mitu na ba question ba coïcien ona ba utela wapi. C'est que baza ba bantu po batu ba ki ko benga na bango na ndenge na tangaki balobi beza ba pende. Do ba pende o to mona na bandundu bazala ka ba pende ya bandundu te. Bazaka vraiment ba angolais do ba pende. Ba pende o bazala na bandundu na ba gungu na ba mudikalunga bazala ka ba congolais penza te bazala ba angolais ba uta penza awa. Nde bayaki babengani bacoïcien lelo bakoma ko immigrer ba Afrique du Sud tout wana. Essa é a escola do Quilama. Escola estatal. Do estado, né? Donc essa école publique. Escola pública mesmo, il y a école publique, il y a l'État. Oh là là. Que as crianças não pagam, né? Não pagam. Voilà. Uma boa coisa também que lá no Congo também agora graças o presidente Félix Tshisekedi, hoje, diante, as crianças não pagam a escola, né? É grátis. É grátis mesmo, também no hospital. Também aqueles mães também que querem nascer, né?
Sim. Yeah, também grátis. Maternidade. Maternidade também grátis. Yeah. Voilà, on continue. On achemine petit à petit vers la fin de notre vidéo d'aujourd'hui. Voilà, il faut tout élément. Voilà, on a un piéton, banabaleka. Banabaleka, bakatisa présenté ba piéton. Il faut tout élément qui vont bakatisi et tout continuer. Kappa kappa. Kappa kappa. Bloc J. Bloc J. Opa, opa, opa. Bloc J. Kappa, kappa. Epa, now. Nada. Opa, Jesus Cristo. Tô na Europa, tô no Portugal, tô na Alemanha, tô na Suíça, tô em Inglaterra, ou estou onde? Será que estou mesmo situação ou não? J mesmo bloco, e está escrito lá J19. Será que estou sempre em África? Estou em Angola? Estou em Luanda? On continue. Uau, que bonito, que beleza. Uau. Da forma que eu pesquisei né, e sobre as coisas que estávamos falando, dizendo que os primeiros de ver Angola conheciam que outros povos também que saíram sim, Nigéria, que vieram aqui, da forma que eles andam a caçar, né? O caçador caça, depois chega num lugar, encontra aqueles povos conheciam, começam a lutar com eles, eles chotaram, e aqueles povos que chotaram conheciam são os Bapendé. Okay. Bapendé que estava ocupado mesmo lá. Dizendo também que Luanda, também Malange, são no dialecto de Pendé. Malange que significa mala é tipo homem, né? Tipo, mala, tipo homem, homem daqui ou homem estão aqui, Malange. G é tipo aqui, mala é tipo homem, homem daqui, viste, né? Também dizendo que também Luanda significa nosso sítio. Dizendo também que Luanda também é no que Pendé. Não sei se você conhece essa história. Da forma que pesquisei. Eu já vou pesquisar a população. Só que Luanda, as pessoas foram que habitaram Luanda. Foram os Bacongos. Foram os Bacongos. É que deram o nome Luanda. Luanda é no que dialeto? Acho que é congolês, é Kikongo. É Kikongo, né? Luanda. Luanda est là. Donc, na massa na ndeko na ngai Edson. Donc, ba peuple na liboso bando vanda na Angola ba coïcien. Bazaki ba caçadeur ba chasseur ba kenda ko chasser na ba zamba. Et ndenge na kalezala ka ba bande ko immigrer pour tango kala era chose mat né? Ya. Na quels antiques tempo mesmo. Ya. Donc ba chasseur wana ba longwa ki na ba Nigeria na ba nord ya Nigeria ba yeko se retrouver na Angola. Ba kuti ba coïcien ba bengani bango. Et on va bengani ba coïcien. Ne? Si, ya. Ba bengani bango, allez, bango ba immigré. Et je crois ba lobi siko na kata ba bantu wana pour qu'il y ait rangement tout. Na kata ba bantu wana ba pendende baza bato ba vandaki ba pendende penza bato baza. Bato pena ya liboso. Penza makasi. O ba vandaki ko vanda na ba kuté ba coïcien ba bengani bango. Yango mona Luanda ezala na Kipende, Malange. Uma província de Angola que se chama Malange, mas pesa lá na dialecto ya Kipende. Da forma que eu pesquisei na ndenge ngai na sali ba recherche nanga. Est-ce que eza vrai, ce que eza vrai muto e histoire ya malamu ya ebandeli penza ya Angola. Comme la biso, abetela biso lisolo bientôt bengi biso pesi biso explication moko claire. On continue aqui estamos première phase de Kappa Kappa, Europe. Ngai nzambe, ato na Paris 15e. Paris 15e. Estamos no Paris 15. 15 mesmo. Uau, tá bonito. Vamos sair para acabar nossos vídeos. Opa, my God. Nada. Vamos sair. Aonde vamos parar? Chegamos mesmo no fim do nosso vídeo de
Hoje, muito obrigado para vocês, todos que estavam mesmo lá para seguir o nosso elemento de hoje, no princípio até no fim. Se gostaram mesmo do trabalho, por favor, vocês têm que falar muito obrigado a toda a equipa de Gays Ganzumba Televisão, que isso também que estava a falar. Aquela pessoa que precisa de uma boa publicidade, estamos mesmo lá, liga aquele número e toda a equipa de Gays Ganzumba Televisão, estamos lá para vous servir. Nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo d'aujourd'hui. So você peli mingi na musala, to sali bino kolekisa bino kilamba kapa onga nazobenga yango noisy sec ya Angola, on benga yango Paris 15e, Paris 16e ya Angola. So bosepeli mingi bozanga te kopesa merci l'équipe Mobimba Gays Ganzumba TV pour na bao bazana posa ya publicité. N'hésitez pas d'appeler le numéro qui est en bas de votre téléphone ou télévision. Ozana pour na kosala bino publicité ya malamu. Ozana poso somba terrain, ozana poso somba ndaku, ozana poso yeba information ya bio investir awa benga biso tozana pour na kopesa bino information ya malamu. Bokeba na ba bourlador, bokeba na ba escroc baza ebele biso tozana pour na kopesa bino information ya malamu pour na koede bino bao bozara na ba diaspora, bao boza libanda ya mboka, boza pe awa. Nous sommes là pour vous aider. Quant à moi, Gays Ganzumba, l'homme logique, Mwana Bata Papa, bienvenue Toukeba na Kanza Kaleb. Je vous dis merci et on se retrouve à la prochaine. Et au Gays Ganzumba, au filho do Papa, bienvenue Toukeba na Kanza Kaleb. Je dois vous dire muito obrigado. E vocês devem saber que paramos aqui, vamos encontrar no próximo elemento que vamos publicar dentro do vosso canal Gays Ganzumba Televisão. Tchau, tchau! Na mboka ya barumeur, asili na bafe, na yango Gays Ganzumba alakisaka verite. Na caméra na ye, lumière à cacher, na micro na ye, et les mots y'a peur. Pas à sango ya so.